Quando é que nós vamos voltar a ser como criança e curar as desconexões que nós vivemos no passado? Quando é que nós vamos entender que Deus me colocou nessa oportunidade para eu reparar tudo? Seja você com 65 anos, seja você com 18, seja você com 20, seja você com 30, seja você com o que for, querido. Nós vamos a cada ano voltar para um tempo da nossa vida e olhar para esse tempo e dizer assim: a minha oferta, vou espantar todo quanto é tipo de bicho, porque eu quero esperar o fogo flamejante passar entre as ofertas e selar a minha vida na eternidade. Ministério Evangelho de Poder, uma casa apostólica movendo-se em adoração, intercessão e palavra profética. Aonde você estiver, aqui no templo e em casa, alinha teu coração com a verdade da palavra do Evangelho. Alinha teu coração com aquilo que é real e verdadeiro agora. Senhor, nós mais uma vez nos conectamos àquilo que é verdadeiro, puro, genuíno, absoluto. Nos conectamos à pureza, nos rendemos à pureza da Tua majestade. Submetemos a nossa vida à instrução. Meu microfone, por favor. Submetemos a instrução da Tua palavra. Submetemos, Senhor, a verdade única e absoluta daquilo que o Senhor é e sempre será em nós. Por isso, Mestre Yeshua Mashiach, sara os corações dos perdidos. Yeshua, restaura a alegria daqueles que foram feridos. Senhor, nós estamos entrando agora em uma semana de vitória e nós cremos assim. Estamos entrando agora, Senhor, em uma semana onde o Senhor aparecerá em nós, aparecerá por nós e aparecerá através de nós. E nós veremos a glória de Adonai Tsevaot, o Deus da guerra. Nós veremos a glória de Adonai Ire, o Deus da provisão. Nós veremos a glória de Adonai Nissi, Ele é a nossa bandeira. E nós veremos a glória de Adonai Shema, Ele é o Deus presente. E por isso nós cremos, Senhor, que o Eterno fará grandes coisas, não porque sentimos, mas porque cremos absolutamente na Tua palavra. E por isso aplaudimos o Rei da Glória agora. E entramos em uma semana, entramos em um ponto chave da nossa vida. Ele aparecerá sobre nós. Aleluia! Aplauda mais ao Eterno nesse lugar, querido. Exalte o nome que é digno, o nome que merece todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração, todo perfume suave que sai, que exala de nós, a Ele como adoração perfeita e agradável. Aleluia! Bendito é o nome de Yud-He Vav. Pastora Beatriz, por favor. Não esquece os pastores 15 minutos, de 10 a 15 minutos para dar tempo dos três falarem. Vamos lá? Shalom, shalom igreja, shalom você que está em casa. Antes de começar a ler a palavra, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O apóstolo deu o exemplo do Mateus, que está chegando, e eu gostaria que você pensasse em como você estava, em como era a sua vida antes de você conhecer o Senhor.
Não sei se faz muito tempo, se é recente, mas eu gostaria que você tentasse se lembrar de quem você era antes de você conhecer o Senhor, verdadeiramente. Não só conhecer um evangelho barato e nem fazer uma oração de aceitar Jesus, não. Mas eu quero que você se lembre de como era o seu coração antes de você conhecer ao Senhor. E você vai entender o porquê que eu estou perguntando isso para você. Abra sua Bíblia em Mateus 10. Mateus 10, versículo 25. Para quem está com a Bíblia judaica, página 1300. Mateus 10, 25 diz assim. Tem muita gente procurando ainda. Amém? Vamos lá. Um especialista na Torá se levantou para pôr Yeshua à prova, perguntando-lhe: Rabi, para quem não sabe, Rabi é mestre, o que preciso fazer para obter a vida eterna? E Yeshua disse: o que está escrito na Torá? Como você a lê? Ele respondeu: você deve amar Adonai, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o entendimento. E ame ao próximo como a si mesmo. Esta é a resposta correta, Yeshua disse. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo se justificar, disse a Yeshua: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Yeshua: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando foi atacado por assaltantes. Esses lhes tiraram a roupa, espancaram-no e foram embora, deixando-o quase morto. Coincidentemente, o Corém estava descendo, o Corém é sacerdote, estava descendo pela mesma estrada, quando viu um homem, passou para o outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado. Mas um homem de Samaria, estando em viagem, chegou onde se encontrava um homem, e quando viu, o encheu-se de compaixão. Aproximou-se dele, pôs óleo e vinho nas feridas do homem e as enfaixou. A seguir, colocando-o sobre o animal, levou-o numa hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dinheiro equivalente a 2 dias de trabalho ao dono da hospedaria e lhe disse: cuide dele, se você gastar mais do que isso, eu o ressarcirei quando regressar. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que demonstrou misericórdia para com ele. E Yeshua lhe disse: vá e faça o que ele fez. Você deve ter ouvido já 1 milhão de vezes essa parábola sobre o homem que foi atacado pelos assaltantes. A parábola do bom samaritano. E por que eu perguntei como você estava antes de conhecer o Senhor? Porque hoje, eu creio, e se você está aqui é porque isso é uma verdade no seu coração, que você não está mais perdido, que você não está mais ferido. Gente, eu falei Mateus. E nenhum dos pastores me corrigiu. Olha, gente, que coisa. Eu falei o nome do Mateus, eu fiquei com o Mateus na cabeça. Gente, mas eu li tudo isso e ninguém teve a coragem de me interromper. Gente do céu, vou deixar vocês passar essas vergonhas também, viu? Bom, gente, me perdoem, eu falei o livro da Bíblia errado, ninguém me corrigiu, olha que beleza. Mas é Lucas 10, eu tenho certeza que você sabe essa parábola de cor, né? A parábola do bom samaritano. Mas enfim, até me perdi aqui. Nem vocês de casa não deixaram um comentário. Pastor, é Lucas, não é Mateus. Bom, mas vamos lá. Eu li a parábola do bom samaritano, onde um homem se levanta para questionar Yeshua de o que ele faria para ter a vida eterna.
E eu perguntei para vocês como que vocês, se vocês se lembravam de como vocês estavam antes de conhecer o Senhor verdadeiramente. E por que eu fiz essa pergunta e comparei com Lucas 10, a parábola do bom samaritano? Porque um homem, ele questiona como que se alcança a vida eterna. E se você está aqui hoje, se você está me ouvindo, se você veio até aqui, isso é uma verdade para você, de que você é curado, de que você é restaurado e de que você tem palavra de vida eterna. Amém? Amém? E este homem, conhecendo ao Senhor, ele questiona: Senhor, o que eu faço? A Torá me diz para amar a Deus acima de tudo e para amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas quem é o meu próximo? E o Senhor começa a contar essa parábola de que havia um homem perdido, de que havia um homem ferido no meio do caminho. E ele usou duas figuras, um corrém e um levita, um sacerdote e um levita. Um levita era aquele que trabalhava na casa do Senhor. Ele usou duas figuras de dois homens, que também, teoricamente, eles tinham a palavra de vida eterna. Mas eles passavam por um caminho e viam um homem ferido, e eles mudavam de lado. Eles ignoravam esse homem. E depois ele usou um exemplo de um samaritano. A história diz que os samaritanos e os judeus, eles não se davam bem. E por isso que o Senhor usou exemplo de dois homens que eram para ter a verdade consigo, que eram para ter cura com eles, que eram para ter restauração com eles, e não tiveram. E usa exemplo de um homem que tinha tudo para odiar alguém, mas amou. Eu e você hoje, nós estamos aqui, dentro da casa do Senhor, num dia de sábado, num dia de Shabat. Nós temos uma verdade, nós desfrutamos de uma verdade que muitos não conhecem. E olha aqui, quantas cadeiras estão vazias. Olha quantas cadeiras não estão preenchidas com pessoas que lá fora estão feridas, que foram assaltadas, que foram roubadas. A palavra diz o quê? Que o diabo vem para roubar, para matar e para destruir. Quantas pessoas estão nesse momento sendo saqueadas, mas nós estamos aqui. Nós temos uma verdade. Nós estamos vivendo e desfrutando de uma mesa da qual muitos ainda não conhecem. Mas por que, pastora, você está comparando essa parábola, está dizendo dos perdidos, e dizendo para eu me lembrar de como eu era antes de conhecer o Senhor? Porque a Bíblia diz assim, que quando o samaritano viu aquele homem, ele se encheu do quê? De compaixão. A gente só tem compaixão pelo outro quando a gente lembra o que a gente era sem o Senhor. O grande problema é que quando nós conhecemos uma verdade e quando nós vivemos dentro desse ambiente, a gente pode achar que a gente é superior àqueles que estão perdidos. A gente pode se achar mais sábio do que aqueles que estão perdidos, porque eles são ignorantes. Você é detentor de uma verdade. Desculpa, errei a palavra. Você conhece essa verdade, mas você não é detentor dessa verdade. O dono dessa verdade é o Senhor. E Ele que tem que ser conhecido. Nós só conseguimos olhar para o outro com compaixão quando nos lembramos de quem nós éramos. Aquele samaritano, ele tinha tudo para odiar aquele homem que estava caído, tinha tudo para desprezar, mas ele não desprezou. Ele deu o que ele tinha, ele colocou óleo, ele colocou vinho naquelas feridas, ele cuidou daquele homem. E dois homens que tinham tudo para ajudar aquele homem o ignoraram. Sabe o que faz da gente? Sabe o que faz a gente ignorar o outro? É a nossa rotina, é o nosso costume. Você se acostumou de vir à igreja? Você se acostumou de vir à casa do Senhor?
Você se acostumou de estar aqui, você se acostumou dessa presença. Você que está em casa, você se acostumou de no dia de sexta, sábado, de durante a semana, você ter a escola Inene, você simplesmente acessar aquele link, cultuar. Você se acostumou de estar aqui? Aquele correio andando naquele caminho, ele estava indo provavelmente para a casa do Senhor, para aquele homem ter identificado que ele era um correio, ele estava indo para a casa do Senhor. E aí ele olha aquele homem caído e fala, mas eu tenho um compromisso, eu estou indo para a casa do Senhor, eu não posso. Mas como eu posso chegar aqui dentro, sendo que eu passei por alguém ferido e não o ajudei? Como eu posso olhar alguém que está ferido e depois adorar ao Senhor dizendo que eu o amo, que eu o sirvo, que Ele é dono do meu coração, sendo que eu não olhei para alguém que necessitava daquilo que eu tenho? Todos os dias nós temos que nos lembrar, Senhor, quem eu era quando eu não tinha a Tua presença. Porque só assim eu vou conseguir olhar para o outro da mesma forma que o Senhor olha. Você louvou aqui, você levantou a tua mão de livre e espontânea vontade, você abriu a tua boca e você pediu, cria em mim, ó Deus, um coração igual ao teu. Será que somos reféns daquilo que nós pedimos? Será que nós somos reféns das nossas próprias palavras? Porque você cantou, Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Um correio, um sacerdote, que serviu ao Senhor, que pegou nas ofertas, que fez sacrifícios, ignorou uma pessoa ferida, uma pessoa saqueada, uma pessoa roubada. E nós nem podemos julgar, porque quantas vezes nós já ignoramos alguém que foi saqueado, roubado e ferido. Nós ignoramos quando nós não nos compadecemos da dor das pessoas. Quando nós temos uma verdade e não liberamos. Quando nós temos uma palavra e não liberamos. Quando temos uma profecia e não cumprimos. Na quarta-feira o apóstolo estava dando a aula dele e ele falou que o Senhor estava nos dando influência. Que o Senhor estava nos dando uma influência, aumentando a nossa influência sobre as pessoas. E o que você vai fazer com isso? Você vai pegar essa palavra e enterrar como muitas outras que você já recebeu? Às vezes nós, como pastores, olhamos para as pessoas e ouvimos, discipulamos, mas tem pessoas que rodam assim nos mesmos problemas e nunca rompem e nunca cumprem o que devem cumprir. E aí a gente observando e fala, são propósitos que estão sendo enterrados. Porque as pessoas não rompem, porque as pessoas não obedecem, porque as pessoas não cumprem, e propósitos sendo enterrados. Nós pegamos e recebemos palavras e muitas vezes enterramos elas porque não queremos nos sacrificar para cumprir. Aquele homem samaritano, com certeza se ele estava numa estrada, ele tinha algum compromisso, mas ele parou, ele se atrasou para cuidar de alguém. Nós não queremos pagar o preço de gerar pessoas. Nós não queremos pagar o preço de olhar para alguém que está ferido e cuidar dele. Porque tem um preço, tem uma dedicação. Aquele homem ofertou na vida dele quando pagou a hospedaria e falou assim, deixa ele descansar. Mas a gente não consegue nem muitas vezes dar uma carona para um irmão que mora num caminho que desvia da sua rota. Nós não queremos pagar o preço de sacrifício, porque gerar pessoas, atrair pessoas e cuidar das pessoas é um sacrifício. Aquele levita também que passou, um levita, ele cuidava da casa do Senhor, mas como que eu cuido de um templo de 4 paredes e eu não cuido de alguém? Você que está aqui essa noite, você não pode se esquecer
de quem você era antes de conhecer o Senhor. E você não pode se acostumar com aquilo que você recebe. Nos tornamos egoístas porque nos acostumamos com aquilo que recebemos. Nos tornamos medíocres porque nos acostumamos com aquilo que recebemos. Quando eu recebo algo novo, eu quero compartilhar isso com alguém. Eu quero compartilhar. Eu quero dizer para as pessoas, olha, venha, tem uma mesa farta para você. A palavra diz para nós sermos lagoas paradas? Não. Mas que do nosso ventre fluiria rios de águas vivas. Esse rio precisa tocar pessoas. Você precisa tocar alguém. Você acha que tudo que você passou, que a sua história de vida, que as suas lutas, aquilo que você viveu é simplesmente para você testemunhar, olha, igreja, eu consegui, eu recebi, eu venci. Toco o sino. E tudo isso é uma bênção, mas você precisa tocar alguém. Você precisa tocar outros. Irmão, eu recebi essa palavra. O Senhor está nos dando influência. E eu sei que Ele não está dando só para mim, mas que Ele liberou essa palavra para a igreja. Você precisa receber e frutificar. Não decidir mais enterrar, mas frutificar. Não se acostume com aquilo que você tem recebido. Não se acostume com a mesa que você tem se alimentado. Queira compartilhar, queira tocar alguém. Você acha que o Senhor te cura só para você se sentir melhor? Não. O Senhor te cura para que você possa ser cura para alguém. Você acha que você é restaurado só para você se sentir bem? Não. Você é restaurado para que você restaure outras pessoas. Tem até uma das frases principais do nosso ministério é restaurado para restaurar. Quantas pessoas têm essa camiseta? Quantas pessoas têm essa camiseta? Restaurados para restaurar. Então vocês que vestem essa camisa, vocês têm noção que vocês estão vestindo uma mensagem, que vocês estão vestindo uma palavra profética. Então, quando você vestir essa camisa e você sair para fora com essa camisa, você fala assim, Senhor, eu tenho que restaurar pelo menos uma pessoa. Uma palavra minha tem que tocar o coração de alguém. Porque eu estou vestindo uma mensagem. Eu sou a mensagem viva. Estou vendo outras pessoas com camiseta, adoração atrai milagres, casa de propósito. Gente, vocês estão vestindo mensagens. Não é simplesmente uma frase bonita. Adoração atrai milagres. Então, se eu ver alguém que está precisando de um milagre, eu preciso ser essa mensagem viva na vida de alguém. Não é? Não é. Vou dar o exemplo da Maiara, que é do louvor. Ela não veio aqui, ela não colocou essa camisa e ela vem aqui cantar bonito, mas a vida dela não é só aqui. Aqui é um reflexo da vida dela. Então, Maiara, olha que responsabilidade. Aqui também estou vestindo hoje a camiseta da Árvore da Vida. Outras pessoas estão, que é o símbolo da escola Inene. Nós temos aqui as letras do alfabeto hebraico. Cada letra é um código, cada letra representa um anjo. Olha quanta coisa. Eu preciso levar essa verdade para alguém. Por isso que o principal é compaixão. Você não consegue alcançar alguém sem compaixão. Sem olhar com um olhar de misericórdia. No final, quero ler só o último versículo. Ele respondeu, aqui ó, qual destes três, Lucas 10, 36, agora eu falei certo, hein? Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E Yeshua está perguntando para aquele homem. Depois ele contar toda a história, qual dos três que você acha que foi o próximo dele? E aí ele responde, aquele que demonstrou misericórdia para com ele. E Yeshua disse, vai
e faça o mesmo. Vai e demonstre misericórdia para alguém. Vai e pare de ser briguento e demonstre misericórdia a alguém. Vá e pare de ser arrogante e demonstre misericórdia para alguém. Vá e pare de achar que você é o sabe-tudo e demonstre misericórdia para alguém. Vá e pare de ser egoísta e demonstre misericórdia para alguém. Vá e demonstre misericórdia para alguém. Libere perdão para alguém. Nós crescemos e amadurecemos na fé e nós achamos que só crescemos, né? Achamos que crescemos e achamos que amadurecemos. E acreditamos que tudo aquilo que a gente tinha para fazer, tudo aquilo que a gente tinha para conhecer foi alcançado. Não. Cada dia nós temos mais e mais para crer, para receber, para viver, para conhecer e para passar para alguém. A igreja evangélica, o gospel, nos fez acreditar que alcançar pessoas é você ir para a África, que é você ir para países muçulmanos, que é você ir para países pobres. Não. Alcançar pessoas é você pedir perdão para os teus pais. Alcançar pessoas é você restaurar a sua relação com seus filhos. Alcançar pessoas é você criar uma nova geração nos caminhos do Senhor. Restaurar pessoas é você olhar o perdido, seja seu vizinho, seja seu colega de trabalho, seja alguém que você é próximo, e ver que aquela pessoa precisa de misericórdia. Precisa de amor, precisa conhecer aquilo que você tem. Precisa ter aquilo que você tem. Quando nós tocamos em coisas, seja negócios, seja trabalho, seja o que for, nós podemos dar frutos de prosperidade, e isso é bom. Mas quando nós tocamos em pessoas, nós deixamos legados. Nós deixamos marcas. Nós precisamos tocar as pessoas. Você precisa tocar alguém. Só para encerrar, eu quero ler. Abre em Isaías. Isaías 61. Isaías 61, 1 diz assim: o Espírito de Adonai Elohim está sobre mim, pois Adonai ungiu-me para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos, para dar luz aos presos nas trevas, para proclamar o ano do favor de Adonai e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os pranteadores e o dia da vingança de nosso Deus, para confortar todos os que choram, sim, para servir os pranteadores de Sião, dando-lhe grinaldas no lugar de cinzas, óleo de alegria no lugar de pranto, um manto de louvor no lugar de um espírito pesado, para que sejam chamados carvalho da retidão, plantados por Adonai, dos quais se orgulhará. Eles reconstruirão as ruínas antigas, restaurarão lugares destruídos há muito, renovarão as cidades arruinadas, destruídas há muitas gerações atrás. Se você crê que o Senhor te ungiu para proclamar, para curar, para libertar, para sarar, levante-se e haja. Levante-se e fala: Senhor, essa palavra foi liberada sobre mim, eu tomo isso como verdade. E eu tomo isso, Senhor, como verdade na minha vida, que o Senhor me ungiu não só para ter, mas para dar, para gerar, Senhor. Creia nisso, que o Senhor não derramou nada sobre você, somente para o seu prazer, mas derramou para que você alcance a outros. E esse amor e essa verdade só chegará a nós e só se transformará em frutos quando a gente tiver compaixão. Que você receba essa palavra em nome de Yeshua.
restitui, Senhor, restitui. Você vai declarar o tempo que foi roubado na sua vida. Declare. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Peça pra Ele, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, restitui. Mais uma vez, e o tempo, declare. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Oh, restitui. Oh, Senhor, oh, restitui. Esse é o nosso clamor. Restitui, oh, restitui. Nós te pedimos, Senhor, tudo que nos foi roubado, oh, restitui. Tudo que nos foi tirado, Senhor, restitui, oh, restitui. Você pode orar aí, querido, o que foi roubado de você, o que você perdeu. Restitui, restitui, Senhor, restitui. Restitui, Senhor. Nós clamamos nessa hora. Esse é o nosso clamor nesta hora. Esse é o nosso clamor nessa hora, Senhor. Este é o nosso clamor nesta hora. Restitui, Senhor. Restitui, Senhor. Restitui, Senhor, nas nossas vidas. Restitui nas nossas. Que bom estar aqui. Abram suas Bíblias em Bereshit 12, Gênesis 12, 1 e 2 nós vamos estar lendo. Que bom, né? Que o nosso Deus é um Deus que sempre teve o prazer de estar conosco. Desde o Éden Ele estava na viração do dia conosco. Ele tem prazer de estar conosco. Pena que o homem atual desaprendeu a ter o prazer de estar com Deus. Porque Deus tem o prazer de estar com o homem. E mais ainda, Deus criou o Shabat para o homem, para que tivesse esse portal, esse canal, para estarmos em comunhão, sem a preocupação com o trabalho, com as coisas, mas plenos diante dele. E aqui então, nós vamos ler no versículo 1 e 2, e Adonai disse a Abraão: saia de seu país, afaste de seus parentes e da casa de seu pai, e vá à terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação, e abençoarei
e engrandecerei seu nome, e você será uma bênção. O apóstolo, quando ele estava aqui agora há pouco, falando de alguns jovens, né, que ergueram as mãos aqui, aconteceu com Abraão. Sai da casa do teu pai, sai da religiosidade daqueles que faz santos, que faz imagens, que é aquele que faz esculturas de deuses, que até hoje tem as pessoas que estão aí adorando imagens. O pai de Abraão ainda continua, nesse tempo atual, fazendo imagens, cultivando uma religiosidade. Sai, separa, sabe o que é isso? É um Deus discipulando, é um Deus evangelizando um homem. Para começar, isso que nós somos, Israel, isso que nós somos, uma consciência, que ela ia ser perdida, até que Deus, mais uma vez, eu vou dar mais uma oportunidade, o meu melhor, vai ensiná-los, porque através de Abraão que foi colocado para que Israel fosse uma nação sacerdotal, uma nação de ensino, uma nação para levar a palavra ao mundo, mas era uma nação que estava corrompida, perdida pela religiosidade, assim como nós estamos hoje, perdidos pela religiosidade, e muita coisa que estão, quando eu falei de imagem, muita coisa que Roma colocou. Mas esse Deus nos ama tanto, Ele nos ama muito, e através desse Deus, Ele decidiu, nós vamos abrir nossas Bíblias agora em Lucas, é Lucas 14, Ele decidiu fazer uma coisa maravilhosa, já é Yeshua, 14, perdão, no 14, Lucas 8, perdão, Lucas 8, eu que falei aqui, não é Mateus, é Lucas 8, estou brincando com a pastora Beatriz aqui, Lucas 8, 1, olha só, depois disso Yeshua viajou de cidade e de vila em vila, proclamando as boas novas do reino de Deus, e com ele estavam os 12 discípulos. Vocês chegaram aqui, de alguma maneira, ou chegaram a crer num Deus vivo, num Deus que abençoa, num Deus que está sempre conosco, de alguma maneira, de alguém falando. Eu queria saber quem é o pai que evangeliza, não é a igreja só que evangeliza, quem é o pai que está evangelizando o seu filho dentro de casa. Ensinando, isso é evangelismo. O evangelismo não é só na rua, ele começa dentro de casa, com a mãe, com o pai, ensinando o caminho para o filho, onde ele deve andar, ensinando para ele tudo aquilo que é fundamento, que é base, para que ele reflita a beleza. Comecei a falar de fundamento, de base, de conhecimento, de sabedoria, estou falando de árvore da vida aqui para vocês. O evangelho é isso, o evangelho é discipular, mas é cuidar. Cadê o netinho Macaxeira? Vem aqui. Esse aqui é meu irmãozinho neto o teu estado lá precisa ser evangelizado, hein? Vou estar errado lá, mas vamos lá. O seu alcance lá. Não falei nome de estado nenhum, vamos lá. Macaxeira, vocês sabem que ele é lá de cima. Aqui estou evangelizando. Eu estou falando do amor de Yeshua para ele. Não para que ele aceite Yeshua, mas para que ele convide Yeshua para entrar no coração dele. É que ele está representando uma pessoa que está no mundo. E ele convidou, Yeshua para entrar no seu coração. E agora eu segui. Se eu não cuidar, se eu não discipular,
ele vai ficar preso no mundo. Muitos falam aí, eu ganhei tantas vidas, mas quantas vidas você discipulou? Obrigado, querido. Quantas vidas você está discipulando? Quantas vidas você está cuidando? Eu falei do amor, ele convidou, mas ninguém o ajudou a se libertar. Ele teve a salvação, mas o que tem dentro, como a pastora falou há pouco, das feridas, das dores, das marcas geracionais, de um DNA corrompido, familiar, que não te deixa fluir. Às vezes a pessoa está aqui feliz por 15 dias e bate ali, porque ninguém ajudou. Talvez ele vai receber um convite de alguém para ir numa boate, não de alguém que o abrace e o leve e o ensine. Isso aqui é um discipulado, um culto é um discipulado, a escola Inene é um discipulado, você sentar com o teu pastor, conversar com o teu pastor é um discipulado, você ter amor por o teu irmão é um discipulado. E Yeshua ia de vila em vila, cidade em cidade, ele ia. Abram em Coríntios, 1 Coríntios 9. Um homem que ficou 10 anos, porque ele tinha o Deus de Israel. Mas como eu falei, Yeshua teve que vir para libertá-lo também, porque ele perseguia, estou falando de Saulo, ele perseguia os cristãos. Ali no versículo 16, 9 e 16. Pois não posso me orgulhar apenas por anunciar as boas novas, o Evangelho. Eu o faço por uma compulsão interior. Ai de mim, será que você pode falar? Ai de mim? Ai de mim se o fizer de má vontade. Ai de mim se não anunciar as boas novas. Ai de mim se não anunciar as boas novas. Qual foi a última pessoa que você anunciou as boas novas? Ou você vai falar, ai de mim. Para quem você falou sobre o amor? Se próprio Yeshua anunciava, ele não veio aqui, ó, você vai. Ele veio gerar discípulos, ele veio andar junto. Ele veio ensinar, ele veio cuidar. Ele cuidou de 12. 12 o quê? Mas eles eram o quê? Apóstolos. Essa casa tem um apóstolo que cuida de vocês. E tem os discípulos deles, os pastores que cuidam de vocês. Então por que alguns estão morrendo aqui dentro? Estão na fonte e estão morrendo. Porque não deram valor ao Evangelho que recebeu. Porque tem o cuidado, mas não querem ser cuidados. Será que alguém, o vizinho do teu lado, sabe que você tem Yeshua? Que você tem muito para dar? Será que você conhece o seu vizinho do lado? Será que você, quando desce no elevador do teu prédio, conhece alguém que está ali? Ou é um bom dia seco? Ontem eu fiquei feliz, eu fui numa cidade, dá até brincadeira, né? Aqui não, mas lá em Indaiatuba tem, estava em Indaiatuba, está lembrado? Os mais antigos conhecem isso aqui. E eu andando ali no meu trabalho, eu aproveitei para trabalhar ali, muitas pessoas, bom dia. Eu não vejo aqui na minha cidade, Campinas, as pessoas se cumprimentarem. É um acelerar, é um andar depressa. E as pessoas se cumprimentavam, me cumprimentaram muito. Eu falei um bom dia com alegria. E falei do amor.
de Yeshua para uma pessoa. Eu não podia perder a oportunidade. E sempre que eu falo, quando não é da minha cidade, veja as lives, está aqui, ao celular. Eu vou cuidar. Quando você falar do evangelho de alguém, cuide dessa pessoa. Olha, eu vou mandar um vídeo da minha igreja, venha para a minha igreja, eu estou te esperando. A gente quer cuidar de você, nós queremos dar um passo a mais. O evangelizar não é só falar. Mas agora o ai de mim também tem outra coisa. Eu falei que Paulo ficou 10 anos se preparando. Como você está para anunciar o evangelho? João 3,16, o que diz? O que fala em João 3,16? Só isso? Porque Deus amou o mundo. Então você ama a Deus, retribui Ele, ganhando vidas. Ele ensinou. Agora, como eu estou aqui em cima, se você não estiver preparado, quem está embaixo, no mundo atolado, vai te puxar para baixo. Você tem que ter a força da tua fé, a comunhão. Você tem que ter tudo aquilo que está na árvore da vida. Entendimento, você tem que ter biná, compreensão, você tem que ter tudo que a palavra de sabedoria. Rockman, se você vai ter que ter tudo que está na árvore da vida, ela vai te fortalecer para que o teu evangelho tenha fundamento, tenha beleza, que você atraia e que você tire, que você tenha fundamentos e força para tirar a pessoa de lá e não ser puxado para baixo. Porque não é de qualquer maneira que o evangelho é pregado, ele é com amor, e o amor te leva a estudar, o amor te leva a se dedicar. Os discípulos ficaram 3 anos com Yeshua, e mesmo assim, quando ele voltou, abra suas Bíblias, por favor, em Marcos, está aqui, Marcos 16, o capítulo é o 14. O versículo 14, Marcos 16, versículo 14. Vai dizer assim: mais tarde Yeshua apareceu aos 11 enquanto estavam comendo, e os repreendeu pela falta de confiança e de sensibilidade espiritual. Olha só, sensibilidade, eles tinham andado 3 anos com ele, por não terem crido em quem lhes disse tê-lo visto depois de ressurreto. E disse: vão pelo mundo todo, anunciem as boas novas a toda a criação. É o mestre que falou para vocês. Não é um pastor, não é o altar. É a palavra que não deixa mentir. Vocês estão prontos para gerarem? Essa igreja não foi fundada, ou esse mover, vamos dizer assim, não foi uma coisa, vou abrir. Ele foi gerado no coração de Deus, que deu para o apóstolo cuidar de vocês. Aqui tem cuidado, mas quantos estão dispostos a ser cuidados, a não ficar comendo, a não ficar duvidando, a crerem, a terem a sensibilidade espiritual? Não é apenas sentar numa cadeira, isso é religião, vir todo o culto, eu não perco o culto, mas o que você fez, o que você acrescentou para o reino? O reino de Deus destaca, se movimenta quando você ganha uma vida e cuida dessa vida, e traz essa vida para ser cuidada. Isso que é alargar o reino de Deus.
Não são templos, não são prédios suntuosos. Talvez tenham megas igrejas cheias de mortos, cheias de zumbis espirituais, porque eles não são cuidados. Talvez tenha a balada gospel, tenha tudo gospel, mas não tem nada espiritual. Às vezes tem até apóstolos, mas a Bíblia diz também que tem os falsos apóstolos. Tem os verdadeiros e tem os falsos apóstolos. Então aqui nós vimos que o ai de mim está para vocês. A sensibilidade vocês adquirem com a certeza da fé, para anunciar, para cuidar, para levar ao cuidado. Não adianta falar do amor do Senhor por uma ovelha e deixar ela para os lobos. Ela precisa vir para o aprisco, ela precisa vir para o bom pastor, ela precisa vir para o pastor cuidar, para o pastor zelar, para o pastor passar óleo onde tem ferida, para o pastor gerar confiança naquela ovelha que tem medo, tem pânico, que é amedrontada. Ela precisa vir para o aprisco para ser alimentada com alimento de verdade. Ela precisa ser tosqueada, porque uma ovelha pesada perde movimento, se enrosca, fica presa nos galhos. Mas uma ovelha cuidada, tosqueada, ela dá lã, ela se fortalece, ela confia no pastor, ela confia no chamado, ela gera, porque quem gera ovelha são vocês, ovelhas. Não é o pastor que gera ovelha, é ovelha que gera ovelha. E o evangelismo é isso, é ovelha preparada no bom aprisco, gerando outras ovelhas fortes, saudáveis, porque tem palavra, porque tem pastos verdejantes, tem águas tranquilas, tem cajado para correção, tem amor do pastor que quebra até a patinha da ovelha, fujona para ficar aqui. Então, não se sinta constrangido quando a palavra for dura com você. Isso é uma quebrar uma patinha, que é para, não é ovelhinha, fica aí. O lobo vai te comer mesmo, não tem mais um monte não. Cada um de vocês são importantes, mas cada um de vocês tem responsabilidades de gerar, na escola, em casa, porque você pode estar na igreja, e você pode não estar gerando ovelhas, cuidando do seu aprisco principal ali, porque cada um de vocês, homens casados, são pastores. Como estão as suas ovelhas? A tua mulher, os teus filhos. Você tem sentado para ensinar a palavra, para ler? Você tem colocado óleo nas feridas? Cuidado, filho, cuidado com essas tribos que vêm aí, cuidado na escola, cuidado com as coisas que o mundo, porque o seu filho vai passar mais tempo fora de casa do que em casa. Ele vai estudar, ele sai de manhã, às vezes o pai trabalha. Hoje já as crianças pequenininhas já ficam mais fora de casa, tadinho. Fica o período integral às vezes na creche, porque o pai e mãe trabalham. Ou será que é a tia que está na escola, que adora alguma santa, que está falando daquilo que ela conhece para o teu filho, para a tua filha? Você já parou nisso, para pensar nisso? Quem tem filhos em creche, que estão falando para eles? Quem são os amigos do teu filho, adolescente na escola? O que está gerando, o que está rolando? Será quem que vai adotar o teu filho? Será que é um manto? Ou será que é um manto de um time de futebol?
de uma tribo que eu digo, desses que estão aí, ó, nós somos disso aqui, dos funkeiros, será que ele vai ter mais o prazer de ouvir? Quem gosta de funk, o problema é dele, eu não gosto. Será que vai ser adotado por um funkeiro? Por uma cachorra, como diz lá, sua filha vai ser uma cachorra, que vai descer até o chão, rebolando? Vocês estão rindo, mas é verdade. Ué? É, socialista de iPhone. Eu nem sei que música que canta aí, mas eu sei que respeito a todos. Se quiser me criticar aí, pode falar o que for. Cada um gosta daquilo que atrai. Eu gosto da santidade das coisas de Deus. Eu gosto porque quando perguntaram para Yeshua, né, sobre os mandamentos, ele falou, o que ele falou? Amarás ao teu Deus, e depois quem? Ao teu próximo como a ti mesmo. Você ama o teu semelhante? Eu estou encerrando. Pastor Tomás, você pode dar um pulinho aqui, me ajudar? Ou eu boto fogo na igreja. O pastor está fumando, hein? Com 2 isqueiros, hein? Está bombadão, hein? Não. É para acender a vela de Shabat. Aqui é para a vela de Shabat. Coloque em primeiro plano, produção, por favor. Opa, deixa eu acertar minha mão aqui. Espera a câmera chegar aí, pastor. Não, o pessoal Chegou? de casa não vê. Vai lá. Opa, deixa eu trocar de mão aqui que canhoto é fogo, né? Tem uma mão boa, a outra parece que funcionam, né? Só tomei um pouquinho da água. Está aqui. São iguais. Igualzinho a você, ao seu semelhante, a teu vizinho. Mas ele mergulhou nas águas sujas do mundo. Precisa de você para acender de novo. Precisa de você para acender de novo. Precisa de você para acender de novo. Precisa de você para transformar a vida dele de novo. Você pode mais do que você imagina numa vida. Quantas pessoas estão pensando em suicídio? Quantas pessoas, muitos ergueram aqui com problema de paternidade, mas quantos não têm? Estão se enlouquecendo, estão pensando todo tipo de porcaria, indo para a pornografia, indo sim para uma vida errada, porque tem uma família errada, tem uma paternidade errada. Você pode ser o melhor pai, a melhor mãe, se você se dedicar à palavra, se dedicar a cumprir a palavra, se dedicar a ter o amor que Yeshua teve pelas vidas, e ensinar, e se doar, pois mesmo que ele estava de costa, quando a mulher do fluxo de sangue tocou nele, de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Será que tem poder para sair de você para curar aquele que está sofrendo? Você pode curar, você pode ser tocado sim, porque muitos virão a você, quando verem em você beleza, quando verem em você sabedoria, quando verem em você Netzah, vitória. Você tem vitória para dar para essas pessoas, ou você é um acomodado, um derrotado de banco? Porque na igreja tem um monte de derrotados de bancos, que não produzem, não fazem nada,
Na adoração não abrem a boca, não cantam, não ergam as mãos para adorar, não se conectam aos céus. Eu quero chacoalhar uma igreja para sair às ruas evangelizando. Nós já evangelizamos à distância. Você que está em casa, muda a tua vida, se reconecta se você estiver afastado. Se reconecta, porque esse altar tem fogo, esse simbolismo desse isqueiro, dessa chama, foi o fogo que tem nesse altar para te alcançar, para queimar. Hoje eu estou evangelizando, eu estou mudando a vida dos acomodados, para mudar a história dessa igreja, para ver essas cadeiras vazias cheias, ovelha gerando ovelha, fogo consumidor, vitória, vitória atrás de vitória. E eu termino aqui dizendo: tenha amor pelas almas, assim como Yeshua teve. Assim como Yeshua teve. Amém? Deus abençoe a todos. Quando é que nós vamos voltar a ser como criança e curar as desconexões que nós vivemos no passado? Quando é que nós vamos entender que Deus me colocou nessa oportunidade para eu reparar tudo? Seja você com 65 anos, seja você com 18, seja você com 20, seja você com 30, seja você com o que for, querido. Nós vamos a cada ano voltar para um tempo da nossa vida e olhar para esse tempo e dizer assim: a minha oferta, vou espantar todo quanto é tipo de bicho, porque eu quero esperar o fogo flamejante passar entre as ofertas e selar a minha vida na eternidade. Você acompanhou mais uma programação do Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Acesse nosso site oficial evangelhodepoder.com.br. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal de vídeos, YouTube.